Boa noite, igreja. Paz seja convosco. É uma alegria. Vamos ler o texto, depois nós fazemos as considerações. O texto está no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, verso 3. 44 de Isaías, verso 3, é o texto da nossa meditação. E eu quero crer que esta pregação, além de ser uma pregação que abençoa muito a minha vida, ela serve de um trabalho de casa. Dá para a gente replicar e realizar nas nossas igrejas, não é? Quem são pastores titulares aqui, dá um glória a Deus. Levanta a sua mão para me ver você, eu já localizo. Amém? Dá para replicar. Na nossa igreja eu já realizei 2 vezes, e nas 2 vezes que nós fizemos, deu uma frequência maior do que na Santa Ceia. Existe uma mística que diz que o 3º domingo do mês é o domingo de menor frequência na igreja. Isso alguém fala isso e você vai vendo, as estatísticas realmente provam isso. Só que aí a gente desafiou o 3º domingo então e realizamos a bênção geracional. E para a graça do Cordeiro e para a glória de Deus, foi maior que a Santa Ceia. Então, é uma ideia, tá? E está aqui Isaías 44. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a prole, sobre a sua descendência, sobre a sua casa, sobre a sua família. E a minha bênção sobre os descendentes. Ó, Deus quer derramar da sua bênção sobre a sua geração. Eles brotarão como grama nova. Grama cresce, grama lastra. E olha lá. Como salgueiro junto aos regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Amém. Aí aplaudir, aplauda forte, não economiza não. Amém. Você pode assentar-se. Pastor Mário, Pastora Bianca, agradecimento de coração estar aqui, uma honra para mim. Eu sempre quis estar perto do pastor Mário e poder colaborar com aquilo que a gente tem. Mas às vezes você não está pronto. Você não está pronto. Às vezes a gente pensa que está pronto. Quando o José estava na prisão, ele disse para o padeiro assim, para o copeiro assim, copeiro, quando chegar lá, lembra de mim, fala de mim para o rei. E eu falava lá em casa para Lourdes desde 1995. Quando o pastor Mário chegou, em 2000 eu falava com categoria. Se o pastor Mário me conhecer, ele vai me dar uma oportunidade. Ele precisa me conhecer. Como que eu vou chegar perto do pastor Mário? A gente precisa criar caminhos. Se o copeiro tivesse falado para o rei assim, Stefano, tem um camarada lá que interpreta sonho. A única vaga livre é de padeiro. José não sabia fazer pão e ia quebrar a cara. Às vezes não é que estão esquecendo de você, é que a vaga não está aberta ainda. A vaga não está aberta. E aí o pastor Jefferson Campos, por causa de eleições, eu era pastor em Ipeúna, e a igreja de Ipeúna deu ao Jefferson 13,7% de votação, Miriam. Chama atenção. Uma cidade dá 13,7%. Às vezes, na ação de cidadania, nós não podemos segurar nada. A gente tem que fazer tudo com paixão. Tudo com paixão, inclusive cidadania. Não é o meu assunto. Mas a votação de Ipeúna, uma cidade de 6 mil habitantes, chamou atenção. E aí aproximou a amizade. E aí o pastor Jefferson, amigo do pastor Mário, um dia precisou de alguém numa cidade maior. O copeiro lembrou do José na cadeia.
E eu quero profetizar na sua vida. Alguém vai te indicar, viu, filho? Mas tem muita gente que te indica, aí depois falta trabalho. E faltou trabalho, a indicação não adianta nada. Então tem que conciliar trabalho e indicação. E quando uma coisa que marcou a minha vida com o pastor, no primeiro contato que eu tive lá atrás, eu estava numa crise, pastor. Eu estava sendo muito massacrado por uma situação. E aí conseguiram me colocar na sala do pastor. E eu estava muito nervoso. Porque gente calma não pode ficar nervoso. Ele estraga tudo. E aí eu entrei na sala, sentei, o pastor olhou para mim e falou assim, tudo bem? Você que é o Toninho? Sou. Ele falou assim, você sabe por quê? Ele não sabia de nada do que ia acontecer, do que eu ia falar, do que eu ia reclamar, do que eu ia pedir. Ele falou, você sabe por quê? Não sei se o senhor vai lembrar disso. O senhor falou assim, ó, você sabe por que eu sou presidente da Igreja Quadrangular há 20 anos? Eu falei, não. Porque coisa pequena eu engulo. E as grandes têm hora para resolver. Aí ele falou assim, conta o seu problema. Eu falei, já não tem mais problema. Não tem mais problema, é tão pequeno que eu já engoli. Como que o líder vai confiar na mão de uma pessoa alguma coisa que reclama de coisa pequena? Não é? Gasta o seu cartucho com coisa grande, meu querido. Obrigado, pastor, de coração, que lá serve para a minha vida. E quantas mensagens você já deve ter ouvido, né? Eu já ouvi muitas mensagens, mas em 1986, eu não posso deixar de falar isso, eu vim aqui no seminário Labaredas de Fogo. Já era famoso, tinha feito, e quem ia pregar naquela época, além do pastor, era Morre Cerulo. E eu juntei minhas economias, tinha acabado de casar, pastor de 40 pessoas, e falou assim, ó, eu vou. Só que eu vim com muito pouco dinheiro. Mas muito pouco mesmo, não tinha dinheiro para nada, para nada. Aí entrei lá isso serve para você que está online me vendo também. Entrei lá no centro de eventos, fui conhecer o centro de eventos antes. 2 jovens já fortes, Marco Antônio e Jerônimo, estavam lá. Aí olharam para mim assim e falaram assim, vocês vieram para o evento? Viemos? Já fizeram inscrição? Eu falei, vamos fazer agora. Vocês têm alojamento? O pastor que estava comigo falou assim, não, eu falei, não, nós não temos não. Nós não temos não. Então nós estamos disponibilizando para alguns pastores o Mineirinho como alojamento. Lá tem café da manhã, lá tem transporte, vou disponibilizar um carro para levar vocês lá no Mineirinho e o ônibus vai transportar vocês de manhã e à tarde. Vocês não acham ruim de dormir em quarto com 2, 3, não? Eu falei, não acha ruim. Mal sabia Jerônimo e Marco Antônio que a gente não tinha nem dinheiro. Eu não lembro de nenhuma pregação, Jerônimo, mas do favor eu lembro. Do favor eu lembro. Obrigado, gratidão, viu? Então, dito isso, irmãos, tudo parte de uma ideia, sim ou não? É difícil ter pregação toda semana, é ou não é? Você tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que ter inspiração do Espírito Santo. E aí um dia eu estava voltando esses dias de madrugada, foi em setembro do ano passado. Estava eu, Carlos Sérgio, Jefferson Campos, mais uma equipe, Bortolazzo, paramos num posto tomar um café. Era 2 da manhã, eu tinha que pregar às 8. Eu falei assim, ó, foi tão corrido que eu não preparei pregação. Eu não preparei uma pregação para pregar amanhã cedo. O Carlos César, prega sobre porquê. Eu falei, mas porquê o quê? Que eu vou falar do porquê. Aí ele me deu umas dicas assim do porquê, que eu tenho o porquê de lutar pela minha casa, eu tenho que lutar pelos meus, eu tenho que lutar pela minha família. E falou lá de Neemias, eu marquei os versículos, cheguei em casa, fui dormir, acordei 5:30 da manhã, peguei, fui preparar a pregação, cabeça fresca, né? Preparei, estava pregando, senti um impulso assim. Abençoa as gerações, pede para o povo trazer as famílias. Já marquei com os irmãos. Falei, ó, o seguinte, isso aqui é inspiração. Você sabe que a herança sempre procura uma cabeça, sim ou não? A herança não fica vazia, viu, gente? A herança, se você tem uma herança para deixar para alguém, ela desce, ela pega os filhos. Ela não vai pegar os filhos, ela vai pegar quem? Os pais, sobe.
Aí não tem pai também, ela vai para a direita, ela pega os irmãos. Não tem para a direita, ela pega a esquerda, ela pega os sobrinhos. A herança acha uma cabeça. E aí falei para o povo, vamos trazer gente. Traga o pai, traga a mãe, traga o avô, traga a avó, traga o bisavó se tem, traga os netos, traga os sobrinhos, convide as pessoas para vir, porque vai ser algo espetacular. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que seria forte. Sorocaba, pastor Mário, aconteceu um fato, João Amarildo, muito significativo. Em Sorocaba, um rapaz morreu de embriaguez. Ele bebeu tanto que morreu. Aí ele foi velado. O irmão dele nunca bebeu. O irmão dele nunca tinha colocado uma gota de álcool na boca. Sabe que ele chegou no velório bêbado. Chegou no velório bêbado. Mas ele nunca bebeu. Aí a gente vai para a Bíblia. A Bíblia diz assim: quando um espírito sai de um corpo, ele volta e procura uma casa vazia. E quando ele acha a casa vazia, ele traz 7 espíritos piores do que ele. Não é assim que funciona? Não é só um demônio que sai da vida da pessoa, a pessoa se desvia, e aí então, aquela pessoa que desviou recebe os espíritos piores. Não, é família. Porque tem uma ordem na Bíblia que diz assim: Deus permite que seja visitada a maldição em pais e filhos até a 3ª e 4ª geração. Se Satanás, que é a serpente, que é astuto, ele não respeita quando ele não tem ordem, imagina quando ele tem ordem de atacar uma família. Então até a 3ª e 4ª geração tem uma autorização do céu de visitar com maldições aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Mas aí nós vamos para a Bíblia também, que o cordeiro foi sacrificado e toda maldição foi cravada na cruz. Aí muda a história, aí muda de patamar, aí sobe o nível da coisa, aí eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e aí a Bíblia diz assim: aqueles que obedecem, o Senhor abençoa até 1000 gerações. E aí então nós fizemos a bênção geracional. O que significa a palavra bênção? A palavra bênção vem de uma palavra que fala baraque, quer dizer sucesso, prosperidade e vida longa. Vamos levantar a mão, vamos falar juntos? Sucesso, prosperidade, vida longa. Forte. Sucesso, prosperidade, vida longa. Não é isso que você quer para a sua casa? Não é isso que você quer para os seus filhos? Não é isso que você quer para a sua família? Não é isso que você quer para os membros da sua igreja? Então a palavra, antigamente, irmãos, eu ainda peguei um tempo que a gente saía de casa e falava para o pai assim: benção, pai. O pai falava: Deus te abençoe. A gente ia lá e beijava a mão do pai, e beijava a mão da mãe: eu te abençoo. Como era importante receber a bênção, sabe por quê? É o maior que abençoa o menor. Nós temos que sempre estar orando para a família sacerdotal. Porque a bênção que vem na vida do nosso pastor, da nossa pastora, aqui no estado do pastor Leandro e da pastora, é a bênção que a gente recebe. A gente tem que orar por eles, abençoá-los sempre, sabe por quê? É da cabeça que desce para o corpo. Não é o contrário. O maior abençoa o menor. Então aí você vai começando a movimentar a igreja para isso. A bênção significa: eu vou desejar vida longa, prosperidade e sucesso. Agora, marca bem essa frase: Deus faz, no mínimo, o que prometeu, mas frequentemente Ele faz mais do que prometeu. É forte sim, eu sei que é. Deus fala comigo e com você nessa noite. No mínimo, Deus faz o que promete, mas frequentemente Ele faz mais do que promete. Quer ver um exemplo? Olha o exemplo. A vara que florescer será a tribo escolhida. Você conhece a Bíblia? Fácil pregar para líderes. A vara de Arão, quando ela tirada da terra, quando ela está ali diante da tenda do encontro, ela tinha flores. Tinha ou não tinha? Mas não tinha só flores, tinha amêndoas.
Epa, Deus falou que só ia florescer. Ele floresceu e deu fruto. É isso que Deus profetiza para a sua família, para a sua casa, para a sua geração. No meu coração tem uma palavra bem específica para a minha família e eu desejo para a sua. Que os nossos filhos possam ir mais longe do que foi a nossa família. Que eu vou mais longe que os meus pais, e os meus filhos vão mais longe do que eu fui, eu e a Lourdes, e os meus netos assim, e a unção é progressiva. Mas eu tenho que desejar isso, porque Isaías 43 diz assim, 44, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei do meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus quer fazer isto, Deus quer abençoar a sua geração, Deus quer abençoar a sua família. E, irmãos, não tem igreja próspera se o povo não for próspero. Não tem. Nós vemos essa igreja linda, vemos igrejas bonitas no Brasil. Você vai ver uma igreja sofrível ou sofrendo, é uma igreja que o povo está sofrendo. Se o povo é próspero, a igreja é próspera. Se as famílias são prósperas, as igrejas são prósperas. Então cabe a nós que estamos no altar liberar essa bênção para as famílias. Cabe aos pais liberar essas bênçãos para os seus filhos. Chega de dizer para os filhos, você não vai a lugar nenhum. Chega de dizer para alguém, você não tem condição, você é um miserável. Eu vou contar um testemunho meu, pessoal. Quando eu tinha uns 14 anos, meu pai não era crente, mas morreu crente. Tudo que tem na Bíblia que é promessa, a gente tem que reivindicar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pronto. Morreu salvo. Mas minha mãe mandou que eu buscasse alguma coisa numa venda que tinha do seu Otávio, perto de casa, dava uns 6 quarteirões, e eu me entreti, moleque, né? Entreti e demorei para chegar. Quando eu cheguei, meu pai já estava bravo. Ele ficava bravo fácil, mas muito bom, um homem muito bom. E a nossa casa não tinha forro e não tinha porta no quarto. A hora que eu entrei tudo alegre com a encomenda, eu escutei meu pai falando assim, este seu filho é um imprestável. Quando o filho é ruim é seu, quando é bom é nosso. Esse seu filho é um imprestável. Eu ouvi aquilo, mas deu uma dor no meu peito, assim. Mas aquilo, logo eu perdoei. Porque a gente tem que perdoar. Coitado, tempo de ignorância, eu tinha 2 anos de conversão, já estava servindo a Deus desde os meus 12. Eu falei assim, meu pai não sabe o que fala, tempo de ignorância, eu vou liberar o perdão. Liberei o perdão. Eu vim lembrar disso na primeira vez que eu preguei da bênção geracional. Porque eu não acreditei que meu pai desejava aquilo para mim. Se meu pai soubesse aonde eu fui, ele viu um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida. Quando ele se converteu, o pastor Mário e a pastora Bianca, ele se converteu no culto que a Lourdes pregava na tarde da bênção. Nunca desanime de nem culto pequeno que você faz lá unido, nunca. Meus irmãos pegavam meu pai e levavam ele lá em Peúna. Aí ele ia nos cultos, nem era tarde da bênção, a gente fez manhã da bênção. Ele pegava R$10 e falava para minha mãe assim, Tata, o Toninho está precisando de dinheiro, Tata. Pega os R$10, não deixa eu esquecer a oferta. Porque para comprar tudo aqueles terrenos que ele comprou lá, ele precisa de dinheiro para pagar. Coitado, era o que ele podia. Não era o valor, era a atitude. Então eu tive a bênção do meu pai e da minha mãe. Isso é importante para mim. Eles não me deram condição, eles me deram a bênção. O que eu preciso é de bênção, irmãos, o resto eu corro atrás. O que você precisa é da bênção, o resto você resolve. O que você precisa é do milagre, o resto, meu querido, é com Deus na sua vida. A uns o Senhor dá 30, a outra ele fala assim, vou dar 60 para você. A outra eu vou dar 100 para você. E a outra ele fala assim, você é pequenininho, eu só vou dobrar. Mas ninguém deixa de ser abençoado. Então a bênção ela é importante da nossa família para nós.
Ela é muito importante para a nossa casa. E o povo de Israel recebeu essa ordem. Olha a ordem que eles recebem em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26. Eis que coloco diante de você 2 caminhos, o da bênção e da maldição. A bênção, se vocês ouvirem a minha voz. A maldição, se vocês não ouvirem a minha voz. E toda vez que vocês estiverem entre 2 montes, Monte Ebal e Monte Gerazim, vocês vão fazer a declaração. Vocês vão declarar, vão parar diante do monte, e vocês vão dizer as bênçãos de Deuteronômio 28 e as maldições de Deuteronômio 28. E eles, quando entraram na terra prometida, no livro de Josué, capítulo 8, verso 30 a 35, sabe o que aconteceu? Josué levou as tribos diante do monte Gerazim, Leandro, e diante do monte Ebal. 6 tribos declaravam as maldições, 6 tribos declaravam as bênçãos, para que eles não esquecessem. Quero dizer para você nesta noite, você que está online comigo, nesse grande culto, nessa grande ideia, que a bênção é maior que a maldição. E se a bênção é maior que a maldição, eu não preciso me preocupar com ela, porque eu escolhi o meu futuro de ser abençoado. Então hoje nós... Vai aplaudir? Aplauda forte. Porque as maldições já foram cravadas na cruz. E Deus é geracional. Fala forte comigo. Meu Deus é geracional. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha a família Oliveira. É uma família de gerações ministeriais. Pregando sobre isso, eu fui pesquisar sobre grana, dinheiro. Sabe quantos bilionários tem em Minas Gerais? Deve ter uns 3 aqui. Sabe quanto tem? Olha lá, ela levantou a mão. É fácil pegar a benção, né, irmão? Falou do faz-me rir já, ó. Em Minas Gerais tem 25 bilionários. Que registra, né? Em Santa Catarina tem 34. 34. Pasme você, 29 moram em Jaraguá do Sul. Eles são da mesma família. Eles produzem bilionário. A mais nova agora tem 19 anos, já bateu 1 bilhão. É uma família que fabrica motores. Minha família, ter 1 milhão é fácil, irmãos. Não é difícil ter 1 milhão, não. Se uma pessoa agora começar hoje, a pastora Bianca guardar R$300 por mês, em 30 anos ela tem 1 milhão. Pode fazer a conta. Juro composto, tem 1 milhão. 30 anos. 300 tinha por mês. Para ter 1 bilhão, 30 mil anos. É muito difícil, por isso que tem muito pouco. Tem muito pouco. Mas essa família de bilionário, o que eles fazem? Eles ajudam um ao outro, eles abençoam um ao outro. Mas o nosso negócio é a fé. É a palavra de Deus. Nós estamos formando um povo santo, geração eleita, sacerdócio santo, povo escolhido, pessoas que vão morar no céu. E nós queremos a nossa família na presença de Deus. Qual foi a palavra que foi dada lá no cárcere, quando Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nós estamos aqui hoje criando caminhos. O estado de Minas Gerais está fazendo os 70. Daqui a pouco vem a campanha dos sonhos. Daqui a pouco vem os 40 dias de milagres. Os seminários que o pastor faz. A masterclass. O seminário de santidade. Tudo para quê? Para motivar a nossa liderança, a nossa igreja a produzir mais para o reino do céu. Uma coisa, meu querido, é produzir sem ferramenta. Outra coisa é produzir com ferramenta. E a igreja do Evangelho Quadrangular, eu tenho orgulho disso, ela dá ferramenta para a gente produzir e ganhar a nossa casa e ganhar a nossa família. Meu Deus,
Já passou algum tempo que teve uma geração que começou a trabalhar 9 horas da manhã, outra geração começou a trabalhar 7 horas da manhã, eu talvez seja da geração que comecei a trabalhar ao meio-dia. Daqui a pouco aparecem gerações que vão trabalhar 3 horas da tarde, e aí o Senhor da vinha vem pagar. Ele paga todo mundo igual. Sabe por quê? O dono da vinha é bom, gente. O dono da vinha é o Senhor. A sua casa pode ser salva. Você pode dar um glória a Deus. Eu preciso que os meus filhos sirvam a Deus. Eu preciso que a minha família esteja no altar. Eu não posso negociar isso com Deus. Eu não posso negociar isso. Eu não posso permitir que os meus escapem. E eu quero profetizar uma coisa aqui hoje, com a autoridade que o pastor me deu. Em nome de Jesus Cristo. A sua casa é uma casa de sacerdote. Se o seu filho está longe, o Senhor vai buscá-lo. Deus é geracional. Quem crê que Deus é geracional, dá um glória a Deus. E eu estou terminando. Olha essa árvore genealógica feita na inteligência artificial. É de um homem chamado Jonatas Edwards. Foi pregador do evangelho no meio dos índios. Não sei se está fácil aí. Já colocou? Aí, ó. Foi feito pela inteligência artificial. Então, olha que gente alegre, feliz, contente. Irmãos, para chegar em 4 gerações, precisa de quantas pessoas? Por exemplo, Toninho. Toninho nascer precisou de 2 pais, 4 avós, 8 bisavô, 16 tataravô. Então, 16 com 8, 24, com 4, 28, 29 pessoas para que eu fosse formado. Papai, mamãe, vovó, vovô, vovó, bisa, tataravó. É lógico que dessa cadeia que está abaixo de mim, tem pessoas complicadas. Olha a do Mark Jux, a da geração também que não serve a Deus. Tem uma outra aí de gente tudo lascada, quer ver? Chegou? Tem uma outra, olha lá, não, é uma outra. Mark Jux. Tem uma outra aí, mas isso aí também serve. Agora volta a bonita lá, a bonita. Olha lá, Jonatas Edwards. Aí está aqui, ó. Olha essa aí, irmão. Às vezes você está carregando marcas de parente seu que você nem conheceu. Ó, eu sou muito brincalhão. E esses dias eu brinquei com um amigo e depois eu me arrependi. Ele estava numa roda assim, todo mundo conversando, e eu falei assim, uma cigana leu minha mão. E disse que eu tenho um osso no corpo que é de cachorro. A pessoa ficou olhando assim, 5 olhando, 4 olhando, 2 olhando. 2 já sabia, 1 ficou olhando assim, falei assim, peguei um. Tem um osso no meu corpo que é de cachorro. Esse osso aqui meu é de cachorro. Diz que é dos meus antepassados. Diz que vem lá de longe. Diz que é do meu tataravó. Inventei até o nome para o homem, Joaquim. Aí, irmãos, o rapaz veio e colocou a mão aqui, ó. Quando ele foi sentir o osso do cachorro, eu dei uma latida, irmão. Que dó, que dó. Não vou fazer mais isso com ninguém. Ele levou um susto. Mas pode ter sido lá no passado, em gerações passadas sua, que alguém fez muita lambança. Eu não vou carregar o pecado dele, não. Eu não posso deixar que o meu povo carregue o pecado dele, não. Por isso que a maldição quebra na cruz. Por isso que a maldição encerra em Jesus Cristo. A geração desse Mark Jux, que era contemporâneo, 310 morreram como indigentes, 150 no crime, 707 sem álcool. Olha que situação. Agora, a da outra geração, colega de escola, vivendo contemporâneos. Olha do Jonatas Edwards, a outra. Olha que bonito que está. Que linda. Olha lá, ó. Família alegre, povo feliz. Por quê? Porque é uma geração de gente abençoada. Quantos gostariam que a sua casa fosse abençoada? Vai dando glória a Deus. Sabe por quê? Sabe que são os seus filhos? São flecha. Sabe o que é o Arthur que está aqui? Uma flecha. E sabe o que é flecha, Arthur?
Olha a responsabilidade que você tem, menino. Mas o Deus que dá a responsabilidade, dá a condição. Flecha, Salmo 127, verso, vai contando o Salmo inteiro, diz assim: flecha é a herança, é os filhos na aljava do guerreiro. Teus filhos são flecha, pastor. Hoje ele está longe, ele vai voltar. Meu querido irmão, os seus filhos são flecha. Ele não se batizou para ficar perdido, não, ele vai voltar. A sua casa é casa de sacerdócio, você pode dar um glória a Deus por isso? Seu filho é uma flecha. Agora vai no dicionário e pesquisa flecha. Flecha não é só um pauzinho com uma haste na ponta e atrás que atira, não. Flecha é símbolo do conhecimento superior, quer dizer, melhor do que era. Os meus filhos, está aqui a Bruna, uma, a outra a Marcela, o Lucas e o Felipe, são as minhas flechas. Não tem como, se eu abençoá-lo, se eu profetizar na vida deles, e eles tiverem atitude, e eles tiverem coração quebrantado, de não ir mais longe do que foi os seus pais. Talvez não estamos falando de cargo, de responsabilidade, estou falando de pessoa, de condição, porque às vezes eles não querem ir para o ramo que nós fomos, mas eles vão para outros caminhos. Eles vão para outras direções, e lá eles vão ser referência, lá eles vão ser grama, lá eles vão alastrar, lá eles vão crescer, lá eles vão dominar, lá eles vão ser aquilo que nós não somos. Seu filho é uma flecha, elemento superior, abertura ao desconhecido, serve para caçar, pescar e guerrear. Ou seja, serve para ser vitorioso, serve para ser abençoado. E antes de eu terminar, eu gostaria que todo chefe de casa aqui se colocasse de pé. Você que é chefe da sua casa, esse menino é uma flecha, meu querido irmão. Seu filho é uma flecha. Você crê comigo? Você que está em casa agora também, se coloca de pé na frente do seu celular, na frente da televisão, aonde você está, se coloca em pé. Você que é o chefe da casa. Se o seu marido não está aqui, você hoje representa essa chefia, se coloca de pé. Se a autoridade maior não está, é você, se coloca de pé. Aí eu fiz assim, pastor, na igreja nossa lá, Jerônimo, desse jeito. Leandro, desse jeitinho aqui. Do jeito que nós vamos fazer agora. Porque a minha boca é a boca para abençoar. Levanta a sua mão direita. Levantou a sua mão direita? Fala comigo assim: a minha família é bendita no campo e na cidade. Ou seja, em todo lugar. A minha casa é abençoada no seu solo, nos seus animais, nas suas plantações, ou seja, em tudo que criar. Os meus são abençoados desde o ventre, são abençoados quando saírem e quando voltarem. Os meus, os inimigos, poderão se levantar e irão se levantar, mas os inimigos vão vir por um caminho e vão fugir por 7 caminhos. O meu povo, a minha herança, é herança de gente escolhida, abençoada. O meu Deus abrirá do seu bom tesouro e derramará chuva no tempo certo e vai abençoar as obras das mãos. Os meus vão emprestar a muitos e não tomarão emprestado. Os meus estarão sempre por cima e nunca por baixo. Essa é a bênção de Deuteronômio 28. Agora, cada filho que está perto do seu pai se coloca de pé. Todo mundo aqui é filho. Cada esposa se coloca perto do seu marido. Cada um fica do lado agora. Aí, Jerônimo, peguei um vidro de óleo. E o diaconato entregou o vidro de óleo para todos agora, pastora Bianca.
Se a nossa igreja comporta, aqui não daria certo, mas porque é muito a logística, mas se comporta, faz igual a pastora Odete de Ourinho fez, chamou as famílias no altar, ela ungiu os chefes das famílias, e falou: agora você vai lá ungir a sua casa. Aí você entrega o óleo, a pessoa está ali agora, então agora você que está perto da sua família, dê as mãos. Dê as mãos. Aleluia. Porque é você que está abençoando a sua casa. Agora você que é filho, fala comigo: eu recebo. Todo mundo aqui é filho de alguém, né? Eu recebo a bênção que o meu pai, que o meu patriarca, que a minha matriarca liberou sobre a minha vida. O meu céu não é de bronze. A minha casa, a ferrugem não vai consumir. A bênção da criatividade sobre a minha família. Aí unge. Aí libera um momento para oração junto, e um momento para confissão de pecado, vai que tem. E um momento para se pedir perdão, porque às vezes se magoa. A gente às vezes fala a palavra tão dura que a gente não devia falar. Talvez saiu da sua boca, mas a palavra não volta vazia, não é isso? Ela faz um estraguinho. Mas agora vai ser um momento de cura. Então, com as suas mãos erguidas, comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus.